Muito bom dia. Aqui estamos no dia de hoje para falarmos sobre algo importante que eu tenho observado no tocante à palavra de Deus, no tocante às pregações. Graça e paz a todos vocês que me escutam na Europa, que é o continente todo, né? O continente da América todo também, na Ásia, na Oceania. Que Deus abençoe todos vocês, na África, em todo o continente. E o que eu tenho visto na atualidade acerca de alguns irmãos em Cristo Jesus, sem importar se ele está certo ou errado. Nem eu sou melhor que ele, nem ele é melhor do que eu. Eu até ouvi uma palavra ontem muito interessante, que dizia assim: todo pastor é teólogo, mas nem todo teólogo é pastor. Está entendendo? Todo pastor é teólogo, mas nem todo teólogo é pastor. Por quê? Existem aqueles pastores que não estudaram teologia. E eles vão lá com amor, com aquela, sabe, com aquele espírito, com aquela alma de pregar o evangelho, com aquela paixão de dar o melhor para o povo. E ele está correto. Mas às vezes, por falta de conhecimento, de não ter se aprofundado dentro da palavra, ele pode até pregar algo que maravilha muitas pessoas, mas no meio daquela multidão sempre há alguém culto, alguém estudado, alguém que vai por primeira vez, mas que é alguém que sabe das coisas e se apercebe quando é ou não é certo o que está a dizer, mesmo que ele esteja lendo ou interpretando o que está lendo. Eu lembro que eu passei numa igreja, eu nunca falei para ninguém que eu era teólogo, nunca cheguei a falar isso para ninguém. Aliás, eu só cheguei a falar isso agora há pouco tempo. E havia um senhor, né, que chegou à igreja, porque alguém lá do Brasil, que trabalha no Paraná ou Curitiba, se eu não me engano, havia falado para ele sobre essa igreja. E resulta que a igreja havia na cidade dele, porque ela já havia pesquisado. E resulta que era a minha igreja. E na frente da minha igreja, sempre parava, como tem um estacionamento em frente, sempre parava muitos carros de luxo, pelo menos aí no Brasil chamam de carros de luxo, carrões, BMWs, Jaguares, Mercedes, que aqui é algo normal. E esse dia parou um Ferrari. Eu falei, caramba, hoje até o Ferrari parou por aqui. E de repente é um senhor branco, tal, boa aparência, entra na minha igreja. E ele comentou a situação dele, porque que ele estava chegando ali, porque uma amiga dele, tal, a quem estava se conhecendo, tal, havia indicado ele a essa igreja. Ele era um grande empresário, um CEO de verdade. Foi um dos primeiros na área que ele trabalhava. Tem até revista, me mostrou tudo, fotos de revista, porque me levou para conhecer suas empresas, me levou para conhecer as empresas dele dentro do país dele, fora do país dele tinha empresas, também me convidou a ir a essas empresas também, porque queria a oração, me convidou a muitas coisas.
mas ele nunca havia ido à igreja. Mas era uma pessoa sábia. Olha só como são as coisas. Não é porque alguém não frequenta ou acude a uma religião ou uma instituição que ela não é sábia ou que ela não saiba o que está dentro da palavra de Deus. Às vezes a gente tem que pensar as coisas antes de falar. E hoje eu vejo aquela coisa, daquelas brigas entre irmãos em Cristo, evangélicos. Até entre famílias, irmãos com irmãos. Quando eu falo irmãos de sangue mesmo, de família. Um querendo ser melhor que o outro. Ser parvoices. Sabe o que significa parvoices? Busca no dicionário aí que você vai saber o que é. Ser parvoices. E eu digo para você que você não deve de estar achando que o que você está dizendo é melhor, que o que aquele outro está dizendo é pior, ou que o que aquele está falando não é como ele está dizendo. A tua obrigação não é fazer isso. A tua obrigação é pregar o evangelho e falar de Jesus e não esquentar a cabeça. E de preferência, e falar de Jesus para quem não conhece a palavra, mas a quem quer pregar e falar de Jesus para aqueles que já estão nos caminhos de Deus. Porém, aqueles que estão no caminho de Deus são falhos, são humanos, assim como eu. São passivos a cometer erros. Falha, porque são humanos. Mas quando eu venho pregar sobre aquilo que eu sei o que eu estou falando. E esse Senhor a quem eu estou falando, sabe o que ele fazia no meio da reunião? Enquanto eu estava pregando, ele estava ouvindo bem. Enquanto eu estava lendo a Bíblia, ele estava ouvindo bem. Quando eu tocava num assunto mais aprofundado, acerca de algo dentro do tema da sociedade, ou dentro do tema de países, ou dentro de algum tema mais aprofundado que normalmente muitos pastores não sabem, não falam, ele pegava o celular e começava a fazer assim. Eu pensava que ele estava fazendo uma mensagem, como era empresário, estava... Não! Ele estava buscando ali no Wikipédia ou buscando na internet, porque hoje existe informação em tudo quanto é lugar. Pessoal, hoje o que se mais ouve falar é de Jesus. É na televisão, é no rádio, é no YouTube, é no podcast, é no TikTok, é na evangelização, é nas igrejas. Em todo quanto é lado fala de Jesus. E não é porque está falando de Jesus que está errado. Não, pessoal, para com isso. Ele pode errar inconscientemente, porque eu já disse, existe aquele erro inconsciente que a pessoa faz sem saber que está cometendo, e existe aquele que é premeditado, que ela faz sabendo o que está fazendo, para tirar proveito. É o pecado inconsciente e o pecado premeditado. Nos meus inícios, cometi muitos erros inconscientemente, mas não porque eu queria cometer os erros, mas porque a mim me faltava sabedoria, me faltava experiência, me faltava maturidade e aprendizagem e a profundidade dentro da palavra de Deus. E hoje, quando nós vemos alguns mandando boca, sabe o que significa mandar boca? É como aqui em Portugal fala, pessoas que ficam mandando indiretas, com palavras que não tem nada a ver com a luz da palavra de Deus. Se
Você que quiser falar alguma coisa, que seja a luz da palavra de Deus. Vá lá buscar na Bíblia uma coisa contundente e mostra. Mas não fique botando palavrinhas, porque você não tem coragem, nem hombridade para chegar e enfrentar a pessoa e dizer o que você pensa. Isso é feio, pá. Guardando coisa no teu coração. Você que fica guardando coisa no teu coração e nos teus pensamentos, você está causando na sua vida um câncer espiritual. Não está fazendo dano àquela pessoa, você está fazendo dano a você mesmo. Eu tenho família. Eu tenho 3 irmãos de um casamento. Tenho um meio-irmão por parte de pai. Meu pai teve quando era mais jovem as suas aventuras. E nem por isso deixa de ser irmão. Tenho uma irmã adotiva que foi criada de bebê, de criança. Nem por isso deixa de ser minha irmã. Agora pergunta para mim quantos deles conversam comigo. Aleatoriamente, há pouco tempo um deles falou comigo. O Alexandre, meu irmão querido, amo de todo o meu coração como amo todos eles, os demais. Ele não falava com muito tempo comigo e é difícil dele falar. E tem meu número, tem meu WhatsApp, tem tudo meu. Nem falava A nem B. E eu sempre quieto. É por quê? Mas porque a nossa cultura, a nossa forma de ser, a nossa criação. As únicas pessoas que falam comigo todos os dias, ou melhor dizendo, a única pessoa que fala comigo todos os dias é o meu pai. Ele manda uma mensagem para mim todos os dias. Para mim, para minha esposa, minha mãe com a neta e com a minha... Tá entendendo? Mas os outros irmãos, não, cada quem tem sua vida. E tem uns e outros que podem pensar coisas que não são, quando não é. Dentro de família, dentro de igreja, pastores contra pastores. Poxa, pessoal, eu estou a Bíblia aqui na mão. Você acha que seu irmão está errado? Que o teu pastor, que o outro pastor, que a outra religião está errada? Então, pois fazeis isto. Lá no livro de Jó, capítulo 42, no versículo 10 diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó. O Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando orava pelos seus inimigos. O que Jó estava fazendo? Jó estava mandando boca, mandando indiretas? Não. Ele estava orando pelos inimigos dele. Que um dia foram seus amigos. Que quando ele tinha tudo, estava do lado dele. Como muitos irmãos e irmãs, familiares. E os amigos deles atacavam ele na cara. Os amigos de Jó chegavam para Jó e diziam assim: ô Jó, onde está teu Deus agora? Até a própria mulher dele disse: ô Jó, enquanto ele tinha dinheiro, a mulher estava do lado dele. Mas só ele temia Deus. A mulher dele não temia Deus. Porque se ela temesse a Deus, ela não falava o que ela falou para Jó. Ela disse o que para Jó? Ô Jó, como já estava naquela situação difícil, ela chegou para ele: olha, amaldiçoa esse teu Deus e morra. Olha só o que a mulher falou, a própria esposa. Amaldiçoa esse teu Deus e morra. Ou seja, enquanto está tudo muito bom na tua vida, você vai estar cercado de pessoas. Quando a situação for difícil, aí você vai saber quem é que está do teu lado. E nesse então, ninguém estava ao lado de Jó. Mas Jesus disse aqui, Deus disse aqui: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus inimigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então o que eu quero dizer com isso? Você
não tem que estar mandando boca indireta em rede social, ou pensar coisas que não são, ou se você acha que o outro irmão está pregando errado ou não, você tem que orar pelo teu irmão. Ou você crê que o teu irmão é teu inimigo, ou você crê que o teu pastor ou o outro pastor é teu inimigo. Que isso, pessoal? Quem é o inimigo de nossas almas? Que veio para matar, roubar e destruir? Não é a instituição A, não é a instituição B, não é o pessoal da Assembleia, não é da Batista, da Metodista, não é o pessoal da Igreja Universal, não é o pessoal da Igreja Mundial, não é o pessoal da Igreja, sabe? Deus é amor. Não! Não se pode tapar a boca do boi que debulha. É certo que uns sabem mais e outros sabem menos, mas todos fazem as coisas na intenção de ganhar alma para Jesus. Agora, se há alguém que faz com outra intenção, não cabe a você ou a mim criticar ou julgá-la. Deixa, porque Deus, ele vai fazer o quê? A separação entre o trigo e o joio. Se você quiser, eu começo a falar aqui e te dar versículos bíblicos, te dar muito pau. E mostrar que você está errado, até você entender que você está errado. Ah, mas é difícil orar pelo inimigo. É difícil, mas não é impossível. Quando vieram prender a Jesus, Jesus já sabia que aquele que estava entre ele, chamado Judas Iscariote, era o traidor. Mas os soldados que vinham prender não sabiam quem era Jesus. Sabe por quê? Porque todos se vestiam igual, todos tinham as mesmas maneiras. Então, foi combinado entre Judas e os soldados, e aqueles que pagaram ajuda, aquelas 30 moedas, foi combinado que ele faria um sinal para que os soldados soubessem quem era Jesus. Mas Jesus já conhecia a intenção do coração de Judas. E ninguém prendeu Jesus, ninguém levou Jesus à força. Jesus se entregou. Porque antes de Judas fazer alguma coisa, Jesus disse: anda, Judas, acerca-se a mim e faz aquilo que você veio fazer. Quero o quê? Ele disse: aquele que eu cumprimentar com um beijinho no rosto, esse é Jesus, para que o soldado soubesse. Então, ele se acercou, ele teve tempo de se arrepender, mas ele se acercou e foi lá e deu um beijo. Mas se você for ver lá na Santa Ceia, se é que você lê a Bíblia e conhece como eu, você vai ver que Jesus, quando repartia o pão e o cálice, ele disse: aquele, um dentre vós, há de me trair. Mas ele disse: aquele por quem eu hei de ser traído, melhor não tivesse nascido. Olha só. Melhor não tivesse nascido. Por que Jesus disse melhor não tivesse nascido? Porque sabia que haveria de acontecer algo horrível, horrendo. E aconteceu. Os demônios o atormentou, o perturbou. E quando ele sentiu dentro dele um remorso, que não foi arrependimento, já era tarde. Ele tirou as moedas de prata em frente à sinagoga, ao templo. E aquelas moedas de prata, nem aqueles que os deram a ele quiseram pegar. Você sabia disso? Essas moedas, você que nunca estudou acerca disso, você sabe o que foi feito com aquelas moedas? Vai buscar, porque eu não vou te dizer, não. Eu podia dizer. Mas com aquelas moedas foi comprado um campo que até hoje está lá em Israel. Naquele campo não se planta nada, ninguém quer comprar aquilo, ninguém faz nada naquele campo, porque sabe que aquele campo ali foi comprado com dinheiro de sangue inocente. Com dinheiro do sangue o quê? Inocente. Nada se produz ali.
Ninguém quer saber daquilo ali, porque foi comprado com dinheiro de sangue inocente. Os demônios começaram a perturbar ele. E ele mesmo pôs uma corda no pescoço e se enforcou. E os suicidas não entrarão no reino de quem? De Deus, sou o que digo? Não, está na Bíblia. E aquele senhor que ia à minha reunião, ele ia ver se o que eu estava dizendo, de contextos que eu sei, que eu leio muito, tenho muita informação, então eu consigo estar em qualquer ambiente social, tanto na classe média baixa, entre os pobres, na classe média alta, na classe média muito alta, porque eu já tive em todas essas classes. Então, se eu não tivesse me preocupado em aprender, em estudar, como é que eu ia estar no meio de pessoas cultas e naquele momento que eu estivesse começando, me perguntasse algo, eu não tivesse uma resposta e falasse parvices? É por isso que eu falo. Sabe por que Paulo, mesmo pecando tanto, tendo perseguido e matado, Deus escolheu a ele? Para ser o apóstolo, a escrever mais livros no Novo Testamento? Porque ele era um homem culto, ele era da tribo de Benjamim, se eu não me equivoco, e ele era doutor. Então Deus sabia, olha, eu tenho que escolher alguém e converter esse alguém que tenha sabedoria e conhecimento para poder fazer o que eu quero que se faça. É tanto que foi ele que escreveu mais livros. Mas ele era doutor, tinha habilidade. Moisés escreveu os mandamentos, mas Moisés era estudado. Moisés não era uma pessoa qualquer. Moisés foi criado no Egito como se fosse neto de Faraó. Ele teve do melhor. Ele estudou, ele se formou, ele escrevia bem. Por isso que ele foi eleito por Deus. Porque Deus tinha que eleger sempre alguém ali naquele momento que fizesse alguma coisa para ficar marcado na história e está aqui nas Escrituras Sagradas. Igual foi Paulo, doutor da lei. Ele teve que cair do cavalo, ficar cego, ouvir a voz de Deus. Que antes não era Paulo, era Saulo. E aqui diz que ele orava pelos seus inimigos. Você acha que eu estou errado? Ora por mim. Eu não quero falar. Olha, você sabia que o Brasil é o primeiro país no mundo na parte digital? É o país do mundo que mais usa WhatsApp. É o número 1. YouTube é o número 1. É o Brasil. Mas você sabia que aqui na Europa as pessoas não têm o hábito de WhatsApp, não têm o hábito de YouTube, não têm o hábito de Instagram, não têm... Quem tem o hábito dessas coisas são as pessoas celebridades. As demais pessoas estão a ver suas vidas. Até porque essas coisas não chamam a atenção delas. Uma ou outras você vai encontrar nessas coisas. Mas se você vier aqui, você vai ver que é verdade. Falar de WhatsApp aqui na Europa com alguém que eu lembro, quê? Mas o que é isso? Nem tem esse aplicativo. Quando eu conheci minha esposa não tinha WhatsApp, não sabia. Ela nem tinha um telemóvel assim como esse que eu tenho. E olha que ela não é qualquer pessoa. E eu dei para ela, ensinei ela a mexer tudo para facilitar a vida dela. E ela falou, antes de conhecer esse tipo de coisa aqui, eu tinha um telemóvel normal, só falava alô, aqueles Nokia antigos, alô, tô, pá, e tal. Mas tudo era o quê? Via e-mail, correio eletrônico. Não existia o WhatsApp, não existia o FaceTime, que pioneiro no FaceTime pelo telemóvel foi
A Apple criou. Agora tem o WhatsApp também, se pode falar por videochamadas. Antes do FaceTime estar no telemóvel, existia já o Skype para fazer videoconferência. Toda essa época eu peguei. Eu nunca tive... Primeiro foi o Wi-Fi, eu nunca tive. E Orkut, eu nunca tive. Quando eu fui ter Facebook, foram tanta gente, porque como eu passei em muitas igrejas, muita gente, milhões de pessoas me seguiam. E eu desliguei aquilo, eu saí daquela rede social. Tinha um grupo de WhatsApp enorme, mas era tanta coisa que as pessoas usavam para falar tanta besteira que eu acabei com aquilo. Quando eu abri o Instagram, olha, eu tenho o meu Instagram antigo, que está lá até hoje fechado. Eu não abro. Eu apaguei tudo. Era muita gente me seguindo, gente. Era muita gente. Hoje se eu tivesse isso aberto, eu podia até monetizar para ganhar dinheiro. Mas eu fiz um outro Instagram há pouco tempo. E quase não entro naquilo para ver. Há pouco tempo comecei a fazer uma ou outra, tal, para os meus pais verem alguma coisa da minha filha, da minha família. E depois é que eu comecei a ver os familiares antigos que eu nem conheço. Tem primo que eu nem conheço, que eu nem vi nascer. Eu sei os que nasceram da minha época e os que não nasceram da minha época eu não conheço. Se tem sobrinhos que eu não conheço. Tá entendendo? Ah, vem aqui no Brasil para a gente conhecer a sua filha. Não, eu falo para você, vem aqui na Europa a visitar a sua sobrinha. Quer dizer, eu posso ir até aí, mas não quer vir até aqui não? Vem aqui. Você não vai ter que pagar a hospedagem lá não. Tem espaço aqui demais para você ficar. Não se preocupa não. Tem carro que sobrou para te buscar do aeroporto. Esse é um exemplo que eu estou dando. Não estou falando da minha família, é lógico. Porque no Brasil, as passagens são absurdo de caras. E entre pôr o pão de cada dia na mesa e se dar o luxo de comprar passagens caríssimas para toda uma família grande, porque, poxa, quem é que não gostaria de pegar e ter uma viagem com a família pela Europa, né? Mas aí eu vou pegar o meu irmão. Ele, a esposa, 2 filhos, a nora e agora o neto dele, que eu já sou tio-avô. Quantas passagens, hein, pessoal? Caro pra caramba. É do outro lado do Atlântico. É muito longe, pessoal. E se for voo direto, é mais caro ainda. Agora, quem quer economizar, faz com escala. Mas com escala, se o voo direto demora 11, 12, meu amigo, e com escala, esquece. Você vai demorar. Pode fazer escala em outro país, sentar, ficar lá. Até, olha, eu já fiz escala, eu sei o que é isso. Conheço todos os aeroportos que você pode imaginar. Rapaz, olha, chegava, eu tinha tempos que estava cansado, que eu orava até para Deus, ó Deus, tomara que esse líder manda outro no meu lugar, para ir fazer tal coisa. Que tenha outra pessoa de tanta confiança como eles confiam em mim. Está entendendo o que eu quero dizer, pessoal? Ninguém deve estar criticando, orando. Não. Eu quando venho pregar com bases bíblicas, pessoal. Vá lá no livro de Mateus, no capítulo 6,
do versículo 25 ao 34, ver o que está escrito. Você quer ver o que está escrito? Olha, é rápido, para mim é rápido. Mateus, olha, 6, Mateus 6, já passei até pelo de Marcos. Mateus 6, perdão, Mateus 6, versículo 25. Vamos ver o que diz aqui. 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto a vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? Não é a vida mais que o mantimento? E o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam e nem cegam e nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muitos mais valor do que elas? Você, eu, certo ou errado, temos mais valor do que tudo isso. Vai ficar querendo brigar. Eu não estou aqui para ensinar a ninguém assim, dar lições de moral. Não! Eu vim fazer isso aqui genuinamente para as pessoas. Mas eu também não sou nenhum parvo, eu me apercebo das coisas. E é uma pena, pessoal. É uma pena. Porque às vezes você agarra aquilo que é bom, você não agarra o que é bom. Aí se você quer mais, eu posso dizer para você aqui também. Quer saber? Abre aí no seu livro, aí no livro de Lucas, no capítulo 9, versículo 49. Lucas 9, 49. Vou mostrar para você uma coisa. Se você quiser, tem muito. Muitos versículos. Bendito seja o nome do Senhor. Baruch Hashem. Louvado seja Deus. Oh, Senhor maravilhoso. Lucas 9, versículo 49. Para você entender as coisas de Deus. Para você apertar o pino que falta na tua mente. E pedir mais discernimento e sabedoria. Eis que Jesus passava numa cidade. E ali havia um homem que estava fazendo algo. E um dos discípulos viu. E o discípulo que viu, eu já vou dizer para você quem foi, ficou meio enciumado. Porque dizia ele, mas esse não faz parte de nós, não anda conosco. Quem não é contra nós, é por nós. O que o homem estava fazendo quando Jesus disse isso? Quem não é contra nós, é por nós. O homem estava pregando. Você sabe se ele sabia pregar? Você sabe se ele sabia expulsar demônio? Não! Mas olha o que Jesus disse. E respondendo João foi quem disse a Jesus. E respondendo a João, disse, mestre, vimos um
vimos um que em teu nome expulsava o quê? Demônio. Vimos um que em teu nome expulsava demônios. Eles viram um quem? Uma pessoa, um homem, que em nome de Jesus expulsava demônios. E João achava que estava errado, achava que estava mal, porque ele não andava com Jesus, esse que estava fazendo isso. E olha que Jesus respondeu aqui. Expulsava demônio e lhes proibia, e lhe proibimos. Olha a prepotência de João. E lhe proibimos, porque não te segue conosco. João, como está aqui no plural, proibimos, significa que foi João e os demais. Os discípulos foram lá até o homem, proibir ele de expulsar demônios no nome de Jesus. E disse para Jesus que, olha, nós fomos lá e tomamos providência. E lhe proibimos. Porque não te segue conosco. Porque não te segue conosco. Ou seja, porque o homem não seguia como ele seguia Jesus. E Jesus, lá no versículo 50, lhes disse, não o proibais. Ele tinha feito teologia? Não. Sabia mais que eles? Não. Mas Jesus disse, não o proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. Aí está você aí do outro lado aí, pensando parvices, desculpa a expressão, precisando de uma massagem no coraçãozinho, ai tadinho, precisa de uma massagem no coraçãozinho, está magoadinho, está sentido. É o que eu falei outro dia, nem todos que têm idade avançada atuam como adulto. Que a Paulo disse, né? Que quando ele não conhecia Jesus, atuava como criança. Mas uma vez que conheceu Jesus, deixou de atuar como criança e atuava como adulto. O homem não sabia nada, mas ele viu. Se ele estava fazendo aquilo porque ele viu, ele falou, olha, eu vi, é bom e eu também vou fazer. Ele foi lá fazer. Mas ele não tinha teologia, não tinha nada, e foi fazer. E se juntou João e outros para ir lá proibir o homem. E Jesus, não o proibais, porque quem não é contra, significa que é a favor. Não importa se é da Assembleia, se é da Batista, se é da Presbiteriana, está entendendo? Se é Deus é amor, se é da Mundial, se é da Universal, não importa. Mas tem muitos brigando pela placa da igreja, se é da igreja católica ou não. Ontem mesmo eu escutei um sacerdote falando, né? Porque eu não digo padre, a palavra padre está errada em espanhol. Significa pai, não é meu pai é Deus que está nos céus e logo aqui na terra, aquele que me engendrou. Ademir Mendes da Silva. A palavra padre significa isso. Ele não é meu pai, ele é sacerdote. Tem gente que chama... Não, para. Ou melhor chamar de cura. Também se diz a palavra cura em espanhol. É igual o Senhor Francisco, né? A palavra papa em italiano é pai, mas ele não é meu pai é o senhor Ademir Mendes da Silva. Em Angola, eles têm o hábito, na igreja evangélica, em qualquer igreja, de chamar os pastores de papá. Ô papá, é o hábito deles, e eu não estou aqui para julgar eles. Eu não o faço, meu pai, eu sei que é o meu pai.
Pai nosso que estás nos céus. Depois do Pai biológico, só existe outro Pai. Pai nosso que estás nos céus. Não foi o que perguntou o discípulo a Jesus? Senhor, como devemos de orar? E Jesus então ensinou, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Ah, pessoal, mas é um hábito deles, de carinho, sei lá, e não o julgo por causa disso. Outros me chamam pastor, amém, por me chamar pastor, mas eu não trabalho no campo, porque na Bíblia a palavra pastor foi usado em termo figurado, pessoal. Pastor é no sentido figurado, porque o bom pastor dá vida pela ovelha. Tem até uma canção que diz, né? Só quem sabe dessa canção é que é muito antigo de evangelho. Eram 100 ovelhas, E depois uma se apartou do redil. O redil é rebanho. E ficaram as 99. Mas o pastor foi lá, trancou as 99 e foi buscar a que faltava. Ou seja, ele foi dar vida por uma só ovelha, que estava no aprisco. E ela já havia caído, se havia machucado. Ele trouxe ela, curou as feridas dela e voltou a pôr aonde? No rebanho. Ela saiu do caminho, mas o pastor foi lá e pôs ela de novo no rebanho. Em Israel, pastor, aqui em Portugal, na Europa, pastor é quem tem campo e trabalha com ovelhas, com gado. Eles são pastores que cuidam dos animais. Então Jesus comparou o homem de Deus, o sacerdócio, com um pastor. Davi era pastor de ovelha. Sabia que o salmista Davi era pastor de ovelha? Ninguém via o que ele fazia, porque ele estava escondido atrás das malhadas. O pai dele o desprezava. Mas os irmãos dele tinham tudo. Era até soldados, mas não foi lá enfrentar o Golias, o gigante. Então o que aconteceu? Davi, quando ficou sabendo daquilo, Davi saiu de lá e se propôs a enfrentar o gigante. Todos conhecem já o tema. Ele nem quis pôr a armadura, que ele disse, eu não estou habituado a isso, eu sou pastor de ovelha. E os outros soldados, até o rei ria dele. Ele disse, esse não vai matar ninguém, esse vai ser um que vai lá e vai morrer. Até o próprio Golias disse, eis que não há soldado, não há homem em Israel para que lute comigo. Me enviaste uma criança. E o que Davi disse? Eis que vós incircunciso, que fala do Deus Altíssimo, vem contra mim com espada, escudo, rabalina, e eu vou contra vós, contra o Deus dos exércitos. Se abaixando, recorreu 5 pedrinhas de arroio, colocou dentro do alforje, porque todo pastor tem um alforje, que é um saco que é prendido aqui, que hoje as igrejas usam alforje para recolher a oferta. Tem um alforje amarrado aqui, e aquelas pedras e uma funda. Porque quando veio o lobo, eles usam aquilo com uma precisão para espantar os animais ferozes. E ele só usou aquilo que ele tinha. A funda, o alforje e as pedrinhas. E ele na primeira pedra disse, você vem contra mim com toda a tua força, sua gigantez, você já matou milhões, você é isso, é aquilo, mas eu vou contra vós. Ele não foi contra o nome, eu sou poderoso. Ele já havia matado um urso e o pai não sabia. O pai dele não sabia que ele havia matado um urso por causa da ovelha. Ele, não, esse urso aí não vai comer a ovelha do meu pai, não. Foi lá e matou o urso. Tu já leu? Aí veio o leão também, ele foi lá e matou o leão. Não, esse leão não vai comer a ovelha do meu pai, não. E olha que o pai dele não dava a mínima para ele. E quando Samuel voltou na casa dele,
você me deu esses filhos aqui, mas eis que Deus disse que não é nenhum desses, que há outro. Aí o pai, mas esse é um pobre pastor de ovelhas e tal, esse o quê e tal. Não, então é esse mesmo que Deus quer. E aí ele chegou lá, pegou a funda e começou já, pimba, e caiu que era gigante, que era forte. E ele pegou lá a espada do gigante, cortou a cabeça do gigante e levantou. E todo Israel, no coração dele, ele nem foi pela, como é que se diz? Dá uma palavra, se me escapa agora. Havia uma recompensa. A recompensa era que quem matasse o gigante ia ganhar uma soma em dinheiro, os pais e ele ia ser isento de impostos, e o rei daria a mão da sua filha em casamento ao que matasse o gigante. Eu creio que a intenção de Davi não era nem a recompensa, porque Davi se chateou, dizendo: quem é esse incircunciso que ousa falar contra o nosso Deus? Ele ficou chateado, ele não gostou. Quem é esse incircunciso que ousa falar contra nosso Deus? Pelo amor de Deus, um exército tão grande não há um valente aí, peraí. Se não há valente, eu não sou soldado não, mas eu vou com o meu Deus que me fez vencer o urso, que me fez vencer o leão. Então há leões na sua vida, há ursos na sua vida, vença ele. Porque o Golias também vai cair, que é o problema. E às vezes o urso, o leão e o Golias está na tua mente, no teu pensamento, no teu coração. Pois eu não tenho nada a voz contra vocês. Quer falar comigo? Fala comigo. Aí estão os comentários. Deixa teu comentário. Tem o like e tem o dislike. O gosto e o não gosto. Você pode usar qualquer um dos dois. Aí está o livre-arbítrio. Você pode falar bem aí no comentário, também pode falar mal também no comentário. Eu não estou te impedindo. Eu não estou dizendo para você estar de acordo comigo. Está entendendo o que eu quero explicar para vocês? Aí quando eu digo, Deus vai separar o joio do trigo. Você não é que vai separar, não é você que tem que ir lá mandar boca dizendo que vai ter, que sei o quê, que não é assim, que não é assado, como uns pregam e falam. Não é você que tem que fazer isso. Tonteria, bobeira. Aponta aí, Mateus capítulo 6, do 25 ao 34, Mateus 13, do 24 ao 46, Marcos 9, 38, Lucas 9, 49, Tiago 5, 16, Jeremias 33, versículo 3, João 13, 34, Salmos, tudo que fala sobre oração, Salmo 10, versículo 12, eu boto o Novo Testamento e boto o Antigo, para você ver que a Bíblia ela é uma concordância entre o Novo e o Velho, ela não se contradiz, pá. Não vê que Jesus foi se batizar lá e João Batista disse, olha, este é aquele que vem após mim, eu não sou nem digno de desatar a sandália dos pés, Senhor, antes tu me batize que eu a ti. E Jesus disse o que para ele? Não, pois vós és necessário que vós me batizai, para que se cumprai as profecias do profeta Isaías. Já estava escrito antes, então tinha que se cumprir o que já estava escrito. Jesus disse eu não vim tirar a lei, mas eu vim fazer com que a lei se cumpra. E aí pessoas dizem, é graça, graça. Deus tem graça. Deus perdoa a todos e qualquer. Não importa o pecado que você cometa, só há um pecado que você não consegue o perdão. Está na Bíblia. Blasfema contra o Espírito Santo.
A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, não. Sabia disso, não? Busca lá no Google, no Wikipedia. Vai aparecer o capítulo e versículo. Aí, eu digo para você, o pecado consciente e inconsciente. E quem peca inconsciente? Não sabe, não tem entendimento, tem perdão. Mas você que tem um pouco de conhecimento, entendimento, o faz, então você vai arcar com as suas consequências. Mas vai ser eu que vou dizer? Não, eu vou orar como fez Jó. Jó orava pelos seus inimigos. Se você achar que eu estou errado, ora por mim. Se você acha que eu prego errado, ora por mim. O salmista Davi ensinou lá no capítulo 10, no versículo 12. No livro de Atos, no capítulo 12, versículo 5. Esdras, capítulo 8, 23. Filipenses, capítulo 1, versículo 19. Tiago, capítulo 1, versículo 6. Primeiro livro de João, capítulo 5, versículo 15. Romanos, capítulo 12, versículo 12. Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Primeira de Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 16 ao 18. Eu podia ter lido tudo isso para você, mostrando todos os passos, mostrando que não há quem está certo. Jesus, está até escrito aqui, você vai encontrar, não contendeis entre o que há vez de comer ou beber. Sabe por que Jesus disse isso? Porque tem quem tem fé para comer legume e tem fé para comer carne. Não é a veste mais que o corpo, nem o corpo mais que a vestimenta. Pensa, pessoal, nem isso aqui não adianta você levar isso aqui. Andar tapado até aqui embaixo e não levar na tua alma, no teu espírito, no teu coração, a palavra do Senhor, a lei, cumprir a lei de Deus, que Jesus disse, eu não vim para tirá-las, eu vim para que faça se cumprir. O primeiro mandamento é o Antigo Testamento ou é o Novo? É antigo ou é o Novo? Porque tem diz que não, hoje é a graça, já não é a lei. Se é a graça, então vou tirar os 10 mandamentos. Se é a graça, eu vou tirar os 10 mandamentos. E eu não posso tirar, porque diz a Bíblia que é perpétuo. É perpétuo. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Um beijo no seu coração. A paz do nosso Senhor Jesus. Oh meu Deus, de todo o meu coração eu oro pelos meus familiares e irmãos, os que falam, que não falam. Já tem muito tempo que eu não falo com muitos deles. Muitos mesmo. A adotiva, então, poxa, eu nem lembro quanto tempo faz que ela falou comigo. Eu só fiquei sabendo quando eu tive um outro sobrinho lá. Eu só vi ele depois que era grande por câmera. Estava na casa dos meus pais. As sobrinhas minhas que estão enormes, grandes, lindas, bonitas. Eu não conheço ela, tanto gostaria de conhecê-las. Que elas viessem aqui me visitar. Para levar ela para conhecer aqui algo diferente, bonito. Porque se eu for ao Brasil, aonde eu vou levar eles? Se eles já conhecem o Brasil. De repente conheço só o Rio de Janeiro, mas eu conheço o Brasil de ponta a ponta, porque eu viajei os estados brasileiros pregando o Evangelho. Então, eu gostaria que eles pudessem vir aqui e conhecer novas culturas, coisas diferentes. Abençoa os meus irmãos biológicos, os meus sobrinhos. Livra-os de todo mal, de toda tentação. Graças te dou, Senhor, porque o Senhor em nenhum momento deixou de ouvir a minha oração
e todos aqueles que um dia andava fora da tua presença e não te conhecia, hoje se converteu. Nunca deixei de orar por nenhum deles. Aqueles que se desviaram, eu orei, e o Senhor demorou um tempo, 2 tempos, mas o Senhor abençoou e voltou para os teus pés de novo e se converteu. Glórias ao Senhor. Meu irmão Alexandre, Juan, não se converteram, mas eu orava e hoje são convertidos. Graças ao Senhor. E assim sendo, sigo orando por eles de dia e de noite. Orai-vos uns pelos outros. Ojalá todos orem também por mim, porque também sou falho. Talvez sou falho, quero ser humilde, porque a humildade está longe de mim, Senhor. Perdoa-me. Quero ser sincero, verdadeiro, limpo, sem mácula. Que o Senhor abençoe a todos aqueles que pregam o Evangelho, aqueles que pregam e inocentemente, por falta de sabedoria, fala algo fora de contexto, o faz porque não conhece. E igual o Senhor o abençoa, porque está escrito que o Senhor recebe tanto aquele que come, como aquele que não come. Por isso não devais discutir entre quem tem fé para isso e fé para aquilo, porque Deus é Deus de quem come e Deus de quem não come. Aleluia! Deus amou o mundo primeiro. Amou tanto o mundo que Ele deu o Filho dele, seu primogênito, a sua primeira obra por nós. Até por aqueles que estão lá e não conhecem a Ele. E eu oro porque o Senhor abençoe aqueles que ainda não os conhecem. Para aqueles que te o conhecem também. E se há alguém cometendo falhas e erros, que o Senhor, meu Deus, possa fazer com que eles voltem ao início das primeiras obras, ao primeiro amor, a pregar o Evangelho genuíno, porque o Senhor não se alegra na palavra da mentira. Eis que o Senhor disse que o diabo é o pai da mentira. Quem mente engana. E o Senhor disse na tua palavra: maldito és o enganador. Ah, Pai, faça com que essa pessoa se arrependa e volte aos seus caminhos e ao primeiro amor. Que abandone o pecado. Eu te peço por todas as denominações, não importa aquela religião dela, Pai. Foi o Senhor quem disse que é o Senhor de quem come e quem não come. Não foi João e os discípulos lá proibiu o homem? O homem não tinha estudado teologia, o homem nem sabia. Mas o homem estava fazendo porque ele viu. E se ele viu que era bom, e ele disse: eu também vou fazer. Havia uma inocência no coração dele. Jesus os repreendeu dizendo: não vos fazei isto, porque quem não é contra nós é por nós. Então não há por que haver igreja contra igreja. E quando eu falo igreja contra igreja, não é somente de placa, denominação A, B, C ou D, não, é irmão contra irmão, pastores contra pastores, diáconos, presbíteros, aqueles que vão para redes sociais escandalizar. Cuidado com o que você fala em rede social. A Bíblia fala que os escândalos são inevitáveis dentro da igreja, mas ai de por quem vem o escândalo. Você não tem por que revelar a desnudez do escândalo na rede social,
Sabe por quê? Porque isso pode fazer com que uma ovelha que está começando, que não tem estrutura, possa tropeçar e, escandalizando-se com isso, saia da presença de Deus e diga: estão tudo as mesmas coisas. E é por essa razão que muitos não entram na presença de Deus. É como a parábola do semeadura, a semente que caiu pelo caminho, a outra que caiu entre os espinhos, a outra que caiu no meio das pedras. Ó Pai, até quando seguirá essas coisas em que teu povo, entre eles estarão brigando, quem está certo e quem não está certo, Pai? Por que não fazer como Jó? Muitos que pregam o Evangelho nem sabem que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Muitos nem sabem que na Bíblia Jó já mencionava os dinossauros. Você não sabia disso não, é verdade? Jó na Bíblia já mencionava os dinossauros. Vai lá ler o livro de Jó, o capítulo 40. Oh, Pai querido e amado, há tanta coisa que o Senhor me deu a dicha, sem ser merecedor. Como diz aquela canção, mesmo sendo assim, tão pobre e pecador, o Senhor me ama, o Senhor me deu entendimento para abençoar. Eu quero que todos sejam abençoados. Eu quero que todos te conheçam. O bandista, o candomblecista, o kardecista, o maçom. Que essas pessoas conheçam a tua palavra e se convertam. Quantos eu não conheci dentro da igreja que são ex-espíritas? Eu conheci muito ex-sacerdotes católicos que, dando seu testemunho, contava o que sucedia, pelo que eles passavam. Ex-maçons eu conheci, e tu sabes bem que não minto, Pai. Conheci dentro da igreja ex-homossexuais, trans. Nunca os julguei, nunca falei nada, só pregava o Evangelho. E o Senhor os convenceu dos seus caminhos e hoje são convertidos. Há um deles que tinha seios grandes, tudo, e eu nem sabia que era um homem. E uma certa vez eu percebi que sempre ia aos domingos, mas nunca veio falar comigo, e eu inocentemente levantei a mão e disse: "Oh, senhora!" Aí olhou para trás, eu disse: "A senhora mesmo? É isso, vem aqui, deixa-me falar consigo, orar por si, porque eu nunca falei com a senhora, mas eu vejo que está aqui." E quando se acercou a mim, eu percebi, olha, mas eu não disse nada, nem o julguei, igual orei por ele. Ele se converteu, fez cirurgia, tirou tudo. Hoje está casado, tem filho. Graças a Deus por isso. Mas se eu tivesse apontado o dedo, se eu tivesse julgado, hoje ele não estava na presença de Deus. Quando aquela mulher caiu aos pés de Jesus, todos queriam apedrejá-la. Mas Jesus disse: aquele que não tiver pecado, tire a primeira pedra. Jesus não reprochou aquela mulher, não chamou a atenção dela. Ele disse: aonde estão os teus acusadores? Se foram, levanta-te. Nem eles te acusam e nem eu te acuso. Vai e não peques mais. E foi o que ela fez e permaneceu com Jesus. Lavou os pés de Jesus com mirra, com seus cabelos.
Há muitos no nosso meio que diz ser convertido e está julgando ao próximo, apontando o dedo, mandando bocas indiretas em rede social, em vez de se preocupar, vivem enfiados em... Desculpa, pai, eu não quero dizer essas coisas, pessoas que vivem enfiadas em Facebook. Ojalá fosse para falar de Jesus. Bendito seja aqueles que usam para falar do teu nome, abençoar. Instagram. Eu não sei se há algo mais, porque eu não sou dado às redes sociais. Eu te peço em nome de Jesus, perdoa-me se he falhado contra algum desses que me ouvem e abençoa todo o meu próximo. Que todos esses que ouvem essa mensagem hoje possa ser abençoado e ter um ano de 2023 abençoado. Que a partir de hoje limpe vossos corações. Abençoa os 4 cantos da terra e livra-os de todo o mal. Te peço isso de coração. Abençoa cada pessoa que está inscrita nesse canal. Que outras pessoas venham a se inscrever também. Que os que são inscritos possam compartilhar a palavra de salvação. Possa deixar comentários que abençoem. Possa acrescentar da palavra de Deus, que será maravilhoso. Eu te agradeço hoje, amanhã e sempre. Amém. Amém, pessoal? Deus abençoe todos vocês. Busca na Bíblia, lá no livro de Jó, no capítulo 40. Você talvez nem sabia disso, né? Quando Jó fala do Beamote. Beamote. Busca no Google o que é um Beamote. É da Era Jurássica. Beamote. Lê o que está escrito lá. Jó, capítulo 40. Tu vai encontrar lá, quando ele fala do Beamote, da força do animal. Diz que seus tendões eram como acero, de tão forte. Lê lá. Ele falava do Beamote. Como? Pessoal, Deus abençoe todos vocês. Se estendeu aqui a 1 hora, eu não sei se vou conseguir baixar o vídeo, mas espero que consiga. Quem ouvi-lo todo será muito abençoado. E se não conseguir ouvir todo, que pelo menos ouça a metade. Deus vos abençoe. Tchau.